Na linha 15 pra... A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, muito bom dia, está entrando no ar mais um programa Respondendo Suas Dúvidas, como havia prometido para você. Hoje tem bate-papo no nosso programa, você sabe que geralmente uma vez por semana pelo menos nós temos um bate-papo aqui com o nosso ouvinte. O nosso tema de hoje é a fé, né? Nós vamos falar sobre a fé. O que se pode fazer para que os cristãos eles possuam mais fé, é o nosso tema de hoje, né? Nós estamos aqui preocupados com a fé do povo de Deus. Afinal de contas, só pastor que tem fé, os membros da igreja não estão vivendo essa fé, não estão vivendo, não estão acreditando no Senhor, ou estão acreditando. Como é que você acha que está a fé hoje da igreja? Hoje nós temos visto muitas pessoas fracas dentro das igrejas, pessoas que estão 100% dependentes de pastores. Será que isso é correto? Será que é correto nós sermos dependentes de pastores? Ou você acha que não, que a fé está saudável nos dias atuais? Hoje eu estou aqui com um convidado novo pela primeira vez, ele vai fazer parte aqui da nossa bancada, vai participar do nosso programa. Eu estou aqui hoje com o pastor Everton Alves, ele é pastor da comunidade cristã Plena Fé, lá de Cotia, São Paulo, bacharel em teologia do Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em 2020, capelão também da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, professor de teologia, que bacana, hein? Da Capelania Escola Bíblica Centro Estudo Plena Fé, desde 2016. Pastor Everton Alves, prazer recebê-lo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas, seja bem-vindo. Uma grande satisfação, muito obrigado pelas boas-vindas, um prazer conhecê-lo pessoalmente, um prazer estar aqui junto com os queridos ouvintes da Rádio Adore Mais e também na companhia do gente boníssima, pastor Luciano Scala. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso de aprendizado da Palavra de Deus. A foto que ele mandou, né, Wesley, a foto que o pastor Everton mandou, é uma foto social, assim, de terno, parece um deputado federal, né, um cara, assim, imponente, né? Aqui ele Só falta o salário. Aqui ele está mais solto, livre, leve, solto, agora tá melhor. E esse aqui já é antigo de casa, né? O pastor Luciano Scala, convidado várias vezes para estar aqui conosco, graduado em teologia, filosofia, pós-graduado em biotécnica, pastoral da saúde e gestão executiva da comunicação, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e pastor vice-presidente da comunidade Vale da Benção. Pastor Luciano Scala, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, bispo, bom dia, pastor Everton, bom dia, equipe da Rádio Adore Mais e todos vocês que estão acompanhando essa programação. É sempre um prazer estar aqui. Quero mandar um beijo especial para todos os professores. Hoje é o Dia dos Professores. Parabéns para todos nós que recebemos essa missão de lecionar, né? Parabéns para todos. E vamos lá, bispo. É um prazer estar aqui, um prazer estar novamente com o pastor. Vamos juntos. Deus abençoe. É isso aí, vamos juntos com você. Tema de hoje: o que se pode fazer para que os cristãos eles tenham mais fé? Bom, as primeiras perguntas eu trago aqui para os nossos ouvintes, né? Eu selecionei 7 perguntas para fazer para os nossos ouvintes. Você pode também fazer a sua pergunta, 96504
9910. Qual é a sua dúvida sobre fé? Você tem alguma dúvida sobre fé? Você queria colocar alguma indagação aqui sobre fé? Como que eu faço para ter mais fé? Eu não entendo muito bem o que é fé. Eu não sei muito bem o que significa essa palavra fé. Mande a sua pergunta no 96504 9910. Bom, vamos começar as nossas perguntas. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta para o pastor Luciano Scala. Ô, pastor Luciano, existem religiões como a Seishonoye, por exemplo, onde o positivismo ele entra ali e muitos pensam que é fé. Alguns crentes, alguns evangélicos não sabem o que é fé. A Bíblia diz que fé é certeza e convicção, ou seja, não importa o que eu esteja vendo, o que esteja acontecendo, eu estou com certeza e convicção que aquilo vai acontecer. É propriamente um dom de Deus, né? A pessoa, ela confiar, não é assim, eu quero confiar e vou confiar. E muitos têm a fé hoje, vários evangélicos têm a fé, eu posso até chutar, não sei se vou estar errando, mas uns 80, 90% dos evangélicos acreditam que positivismo é fé. Ou seja, vamos ter um pensamento positivo, vamos ver de uma forma positiva que o milagre vai acontecer. E fé é muito mais do que isso, fé é certeza e convicção. O senhor vê dessa maneira, pastor Luciano, qual a diferença entre positivismo e fé, na sua opinião? Bom, o positivismo, como o próprio bispo já fez aí uma excelente apresentação, ele visa levar a pessoa a acreditar em às vezes ela fala, às vezes ela fala a questão do universo, né? Acreditar que o universo vai atrair para si aquilo que o universo tem preparado. Bom, isso é positivismo, né? Você se utilizar de palavras positivas, você colocar na sua mente uma ideia positiva e a partir daí você atrair as coisas, isso é positivismo. Isso não é fé. A fé está relacionada à nossa convicção, à nossa certeza, e a fé é aquilo que nós não enxergamos. Nós não enxergamos, nós não estávamos lá na crucificação de Cristo, mas acreditamos que ele foi crucificado e que ele ressuscitou e que ele voltará. Isso é fé, é uma questão de fé. Então, muitas pessoas têm confundido essa questão de positivismo. A igreja tem sido tomada por pregações, por ensinos que têm levado as pessoas a cometer esse equívoco, esse erro. Existe muita questão relacionada à famosa teologia dos coaches, né? Que tem levado as pessoas a acreditarem nessa força interior. E, na verdade, nós que acreditamos em Cristo, nós acreditamos na fé, nós acreditamos pela fé, melhor dizendo, né, que o Senhor pode fazer as coisas, que Ele é poderoso para fazer, mas é aquilo que nós não enxergamos. Não está relacionado a essas ideias do positivismo. Pastor Everton, o senhor corrobora com as falas do pastor Luciano? O senhor quer acrescentar alguma coisa sobre fé e positivismo? Sem dúvida alguma. É importante nós fazermos uma observação. Quando nós falamos em fé, nós recorremos lá ao original hebraico, né? O termo que aparece lá é emuná. Emuná vai muito além de apenas simplesmente crer em alguma coisa, mas está relacionado principalmente à fidelidade, à convicção, à firmeza, à confiança. Então é mais ou menos assim, imagine que você esteja talvez no mar, à deriva, você não aguenta mais nadar, você não aguenta mais dar braçadas, você sabe que uma hora ou outra você vai morrer. E de repente, do nada, aparece ali flutuando, sei lá, um tronco de árvore, onde você pode se agarrar e ali encontrar um salto. Deus vai muito além apenas de acreditar na sua existência, mas está em uma vida de fidelidade e confiança nele e na sua palavra. Está certo, 99604-9910, 96504-9910. Estamos hoje perguntando aqui sobre fé. Você acha que os cristãos hoje, eles possuem fé, que as igrejas estão levando o povo de Deus a ter fé? Você pode mandar suas perguntas aqui no 96504-9910, 96504-9910 e participar da nossa programação.
Lembrando que as pessoas que participarem hoje estarão concorrendo a um livro dos sentimentos, tá? Então hoje você pode participar, mande as suas perguntas. Ou mande também a sua pergunta no YouTube, no Facebook. Estamos ao vivo com você no canal Amor e Graça. Parece que tivemos uma queda aí do YouTube, caiu o YouTube? Oh, Jesus Cristo, caiu o YouTube, né? Depois você reconecta de novo aí, você do YouTube e do Facebook. Vamos começar agora pelo pastor Everton. Pastor Everton, é um costume nas igrejas os pastores intercederem pelo povo, né? Então é até a intercessão, uma coisa bíblica, uma coisa que é muito legal, muito bacana nós orarmos uns pelos outros, como a própria Bíblia ensina. Mas a questão que não é somente essa questão da intercessão. Existem pastores que deixam as pessoas dizendo assim, olha, você não precisa nem ter fé não, eu vou fazer, eu vou orar por você, eu vou interceder, eu faço tudo por você. Isso, na sua opinião, acomoda as pessoas para não terem fé? Isso é talvez uma falha que hoje acontece nas igrejas? Porque tudo bem, orarmos uns pelos outros, isso é bíblico, mas a partir do momento que tudo na igreja eu vou fazer pelo povo, eu não estou acomodando o povo na fé? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Sem dúvida alguma, né? Aliás, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós cremos, sim, na importância da intercessão. Mas eu entendo que a fé é uma questão também individual. A busca por Deus é uma questão individual. E ela vem a partir de uma prática de fé. A fé, ela não é simplesmente um elemento abstrato, ela precisa se concretizar neste mundo. E a fé, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser alimentada, né? E ela é alimentada a partir da meditação, da reflexão nas Sagradas Escrituras. Assim como nós alimentamos o nosso corpo diariamente, né? Nós tomamos nosso café da manhã, nós almoçamos ali à tarde, jantamos ou alguém faz um lanche à noite, mas sempre mantém o seu corpo com uma rigorosa dieta, fazendo com que ele tenha nutrientes para que ele esteja firme, sólido e saudável. Da mesma maneira deve ser a fé. E essa fé precisa ser buscada individualmente. Eu não posso esperar que o outro busque a fé por mim. Não, a minha fé precisa ser fomentada e desenvolvida individualmente e todos os dias. Pastor Luciano Scala, o senhor corrobora aí com as palavras do pastor Everton? O senhor também acredita assim? Porque hoje nós temos visto uma espécie de um comodismo, né? Os pastores querendo, até na boa intenção, querendo ajudar as pessoas, falam, não, eu já vi pastores falarem assim, você não precisa ter fé não, pela minha fé você vai ser curado, você vai ser abençoado, a sua vida vai se transformar. É assim mesmo? O senhor concorda com esse tipo de pregação? Não concorda? O senhor acha que isso acomoda as pessoas na fé? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, bispo, eu vejo como uma situação muito perigosa. Eu faço uma análise até tanto quanto crítica a isso, né? Porque eu percebo que as igrejas, sobretudo no Brasil, elas têm tido uma retomada do judaísmo de forma muito impressionante. As igrejas têm se apossado de símbolos do judaísmo. E entre tantas coisas que eles têm trazido do judaísmo, eu vejo também a noção de sacerdote, né? Como aquele que faz a mediação entre o povo até Deus. Então, em muitos momentos, eu percebo que a igreja, alguns líderes, eles têm se posicionado como uma espécie de um sacerdote lá do judaísmo, que fazia aquela mediação. E, na verdade, é aquilo que o pastor colocou aqui, o pastor Everton, que é algo individual. Nós precisamos desenvolver, da mesma forma que eu faço as minhas refeições, para que eu esteja saudável, para que eu possa viver, estar nutrido, a fé é a mesma coisa. Então, um líder, o bispo, quando ele se coloca nessa posição, ele está cometendo um equívoco e está levando as pessoas também ao erro. Pode ser que sim, muitos estejam aí de forma sem a maldade, né? Sem a segunda intenção de se posicionar como um sacerdote, porque uma vez que ele se põe como um sacerdote, as pessoas ficam refém dele, isso é muito interessante. Então isso eu vejo como um problema, como um erro, e nós cristãos devemos buscar o nosso crescimento espiritual, crescimento de fé, de forma individual. Pastor Everton, as pessoas às vezes falam assim, não preciso ter fé, o pastor já tem fé por mim, ele vai orar por mim, ele vai interceder por mim. Não é isso que a gente vê em muitos casos hoje? Mas é um grande equívoco, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem a fé do indivíduo. Né? A nossa fé, né? A nossa fé.
não é a fé de outras pessoas, né? Posso Exatamente. até, no momento de fraqueza, unir minha fé com a Sem fé do dúvida. pastor Everton, do pastor Luciano, mas eu tenho que apresentar minha fé. E aí eu já vou aproveitar e emendar no outro, que nem estava aqui, mas agora veio na minha mente aqui uma lembrança. Aquele que tiver fé como um grão de mostarda, né? Muitos pastores pregam do tamanho de um grão, do tamanho. Olha, um dia eu recebi uma mensagem lá, uns 3 semanas atrás, uma irmã falou assim: não, eu não sei por que vocês se preocupam tanto da gente ter fé. Jesus falou que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda pode qualquer coisa. E eu falei: não, irmã, tá errado, né? Do tamanho é como que vai ser pequena e vai crescer e vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Ou seja, Jesus quis mostrar que a nossa fé não pode continuar pequena, ela tem que crescer, evoluir até se tornar uma das maiores de todas as árvores, ser grande. A nossa fé tem que crescer. E o senhor concorda? O senhor acha isso importante, crescer na fé? Sem dúvida alguma, né? A pessoa que vive ali numa zona de conforto, na superfície da fé, ele jamais vai viver experiências grandes com Deus, né? E a fé dele, em algum momento, se não estiver fortalecida, ela pode ser minada, né? Ela pode ser arrefecida. O diabo pode usar de estratégias para destruir a fé dessa pessoa. Essa pessoa pode naufragar na fé, até acarretando na sua própria condenação, visto que a salvação nós encontramos pela fé e por essa fidelidade a Cristo até o último dia das nossas vidas. Então eu acho bastante nocivo essa ideia de viver na superficialidade da fé, porque além de não gozar de grandes experiências com Deus, essa pessoa também pode naufragar e pode ser fatal para ela. E aí, pastor Luciano, o senhor concorda que a fé do tamanho de um grão de mostarda já é o suficiente? Pode ser que ela foi um dia desse tamanho, mas ela tem que crescer, né? E a nossa fé, ela é acrescentada. Tem um louvor antigo que fala isso, né? Que a nossa fé ela vai crescendo e exatamente isso. Nós devemos buscar esse amadurecimento, esse crescimento de fé, o nosso relacionamento com Deus tem que ser algo firme, né? Convicto. E a fé é exatamente isso, é algo crescente, né? Não é do tamanho do grão de mostarda, é como um grão de mostarda, tem que crescer. Tem que crescer, né? Aproveitar e já fazer a pergunta aqui número 2, pastor Luciano Scala. Ô, pastor Luciano, o pastor Everton acabou de falar, fé vem pelo ouvir a palavra, né? Mas e aí, se a palavra não for pregada? Porque a palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? Mas muitos pregam doutrinas religiosas, doutrinas de igrejas, pensando que estão pregando a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ter fé se a palavra não for pregada? Existem, inclusive, ministérios que não tem palavra, ou seja, é muita oração, muita expulsação de demônio, muita campanha, e palavra uns 10, 15 minutinhos, aí as pessoas até aproveitam para ir no banheiro nessa hora que o pastor está pregando agora, então vão correr para o banheiro, que depois vai vir a oração forte, a oração fraca, a oração média, a oração moderada, né? Tem vários tipos de orações para a pessoa alcançar. Como é que fica? O senhor acha que hoje a palavra que está sendo pregada, ela motiva uma pessoa a ter fé, ela leva a pessoa a confiar, ter a verdadeira fé de Deus ou não? Sim e não, bispo, porque em muitos casos nós não podemos generalizar, né? Mas infelizmente muitas pessoas elas não têm recebido uma palavra viva, uma palavra eficaz que de fato faça ela acrescentar a fé. Às vezes a pessoa ela é ministrada de uma forma onde ela acredita que ter um problema na vida, por exemplo, é porque ela não está sendo fiel ali na sua oferta, no seu dízimo. Então, e na verdade, a fé, a palavra pregada que traz a fé, é exatamente isso, a pessoa compreender as realidades da vida, as circunstâncias da vida, que tudo isso existe um propósito de Deus, existe um amadurecimento da parte de Deus. Isso faz com que a pessoa cresça, que ela vai tendo a sua fé acrescentada diariamente, mas infelizmente não é o que nós ouvimos em muitos lugares. É aquilo que o bispo falou, né? Isso me preocupa muito, porque existem lugares que se louva, que se faz um louvor maravilhoso, mas a palavra não tem espaço, não tem tempo. Então a pessoa sai de lá, ela pode ser até feliz porque ela ouviu um louvor, porque ela orou, porque ela viu ali o demônio ser expulso, mas e a palavra? E como que ela vai para o embate da semana, né, bispo? Como ela vai passar a semana sem aquela palavra que vai dar sustentação a ela? Então a fé, ela continua do mesmo jeito. Isso é um problema muito grave nas igrejas. Pastor Everton, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sou um pastor
eu vou pregar a palavra de Deus para os meus membros, eles vão ter fé, obviamente eles vão parar de depender de mim, vão ser grandes, né? Eles vão crescer no ministério, né? Não vão só depender do pastor. O senhor acha que existe também um certo medo de alguns pastores de perderem os membros da sua igreja, porque a partir do momento que ele tem fé e ele consegue resolver as questões da sua vida, né? Ele consegue orar por um filho, o filho é curado, ele vai ali, que às vezes não tem tempo nem de pedir oração pro pastor, né, o pastor Everton? O filho tá lá mal de madrugada. Se a pessoa ela tá vivendo a fé, se ela tá crescendo na fé, na palavra, ela vai chegar naquele momento, meu filho, declara a tua cura, vai fazer uma oração a Deus e o filho vai ser curado e nem precisou do pastor. Será que existe esse medo aí de alguns ministérios, de alguns pastores, dos membros se mostrarem mais fortes, conseguirem alcançar as suas conquistas e perder esses membros? É verdade. Isso remonta, inclusive, até uma realidade daquilo que acontecia na Igreja Católica na Idade Média, né? É justamente por isso que havia a proibição, inclusive, dos Sim. leigos terem acesso ao texto sagrado, justamente para não adquirirem Não podiam ter conhecimento da Bíblia, eles não podiam ter acesso à Bíblia, né? Os membros da Igreja Católica não tinham acesso à Bíblia, a Bíblia pertencia à Igreja Católica. Exatamente, somente o magistério que tinha acesso, né? E hoje em dia, graças a Deus, graças também ao empenho dos reformadores, nós temos acesso livremente ao texto sagrado, à livre interpretação da Bíblia, e é ela que é o nosso alimento diário, como eu disse aqui, para o desenvolvimento de uma fé individual. Mas eu creio que há essa insegurança por parte de falsos pastores. Porque verdadeiros pastores não têm preocupação quanto a isso. Até porque o verdadeiro pastor, ele sabe aonde é o lugar dele dentro do rebanho. Inclusive a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que os membros devem imitar a fé dos seus líderes, dos seus pastores, né? Devem observar essa fé e seguir essa fé. Então eles, como modelo de fé, se for um modelo correto, bíblico de fé, eles vão influenciar pessoas, vão persuadir as pessoas a desenvolverem a sua fé e não ficarem dependentes dele. Então eu creio que isso acontece na vida de falsos pastores. Verdadeiros pastores não se preocupam. Mas não seria um medo inconsciente, pastor Everton? O pastor tem medo ali porque fala, pô, se a ovelha não depender mais de mim, porque é aquele conceito. Eu sou o pastor, elas são as ovelhas, né? Não tem nenhum entendimento bíblico, como o senhor falou. Na realidade, todos nós somos ovelhas de Jesus, né? E ninguém é pastor aqui, todos nós somos ovelhas de Jesus. Mas eu me coloco como pastor, aquelas ovelhas foram confiadas na minha mão. Então, eu vou ter medo de perdê-las, né? Então, não posso ensinar tudo para elas, porque a partir do momento que elas aprendem tudo, elas vão ser independentes. E a independência, para mim, muitas vezes não é boa. Será que não tem esse medo inconsciente? Esse medo inconsciente, para mim, ele está associado a uma falta de maturidade. Um líder que ele é maduro, como eu disse, ele sabe exatamente qual que é o lugar dele dentro do rebanho. Ele sabe da importância de pastorear um rebanho e de que uma ovelha bem assistida, ela vai permanecer fiel àquele ministério e fiel a Deus, tendo o seu líder como um modelo de fé e como alguém que vai instruí-la na palavra. Porque toda ovelha precisa de um pastor. Nós não estamos tirando aqui jamais, né, a necessidade de um ministério pastoral. Sim, claro. Então, eu creio que esse medo, ainda que inconsciente, ele vem a partir de pessoas que são imaturas na fé. Um pastor que é maduro, que é experiente, né, e que se guia única e exclusivamente pela palavra de Deus, não tem esse receio, não. Exatamente. O senhor concorda, pastor Luciano Scala? Sim, eu concordo, é exatamente isso, né? Mas o pastor tem essa responsabilidade de levar as ovelhas a essa maturidade. E é muito complicado quando esse pastor tem essa insegurança, né? Será que ele tem a dúvida do seu chamado? Será que ele tem a dúvida? Será que falta essa convicção de realmente ele ter sido chamado por Deus? Então ele tem a insegurança de perder o rebanho? É complicado, né? Ele quer criar essa dependência, mas por quê? Com qual intenção? Parece, em algumas religiões a gente vê isso, né? O líder lá faz com que as pessoas ficam com medo, inseguras perto dele, mas nós que servimos um Deus que é libertador, a gente não pode jamais se submeter a isso. Está certo, 996504910, você que está fora do Brasil, 55, e você que está aqui fora de São Paulo, não esqueça do prefixo 11, 965049910, faça perguntas para os nossos convidados. Para animar o pessoal aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui de uma convidada nossa aqui que já está participando, né? Olha, gente, vocês estão respondendo ao invés de perguntar, hoje vocês vão perguntar, tá? Eu recebi aqui a mensagem, ó, as pessoas estão respondendo, não é para você responder hoje,
né? É para você perguntar, faça pergunta. Para você concorrer ao livro dos sentimentos hoje, você vai fazer uma pergunta, como fez a Viviane. Você não vai colocar sua colocação aqui. Quero que você faça perguntas. A Viviane faz uma pergunta para os nossos convidados, né? Então eu quero aproveitar aqui que nós estamos ao vivo e pedir para você, faça perguntas para os nossos convidados sobre fé. E uma ótima pergunta da Viviane. Bom dia a todos, gostaria de saber dos convidados sobre o ponto de vista deles. Pontos de contatos oferecidos na igreja, como rosa, água santa, vassoura santa. Vassoura santa, eu conheci essa? Vassoura eu já tinha ouvido falar já. Entre muitas Você outras vai coisas. à sua casa e expulsa os demônios. Já tinha. Na opinião dos convidados, tem ajudado os cristãos a ter mais fé ou tem atrapalhado? Agora pode começar, para o ímpar. Fica à vontade, pastor. Bom, isso no meu ponto de vista é muito complicado, né? Eu vejo como algo que atrapalha, né? A igreja ela tem sido tomada de um misticismo e se antigamente a igreja católica fazia a cobrança da indulgência, né? Hoje em dia a igreja evangélica em muitos lugares infelizmente tem ido para esse caminho também, sobretudo as igrejas neopentecostais. Não são todas, mas muitas têm utilizado disso e têm infantilizado a fé de muitos. É uma pena e às vezes eu me sinto até envergonhado. Em alguns exemplos aí que, como o próprio bispo colocou aí, vassoura, nessas coisas. Pastor Everton parece que gostou da vassoura santa. Ele parece que é ele adepto. É adepto à vassoura santa. Eu não sei não, hein? Não é, pastor Everton? Não? Olha o que diz o texto clássico sobre a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando a nossa fé ela está depositada em algo visível, material, tangível, ela pode ser deturpada, ela pode ser distorcida, ela pode ser desfocada. Eu respeito até alguns ministérios que utilizam isso de uma maneira muito madura. Entendo que Deus, eu não gosto de padronizar Deus, guardar Deus dentro de uma caixinha, mas eu creio que o excesso ele é nocivo, ele é perigoso, né? E geralmente as pessoas veem um relato bíblico onde algum personagem demonstrou a fé ou foi alvo de um milagre de uma determinada maneira, e eles tentam aplicar essa determinada maneira para os dias de hoje, como se fosse isso uma prática, uma doutrina da fé, né? Uma regra, né? E isso é muito complicado. Eu creio sim nas experiências dos homens de fé da Bíblia, creio na continuidade, na contemporaneidade dessas experiências, mas eu creio que nós precisamos ser maduros e precisamos ser muito criteriosos em relação a isso, para não exacerbar. Eu divirjo um pouquinho do pastor Everton, porque na minha opinião eu acho que isso leva a pessoa a uma idolatria, um misticismo, né? Porque ela para de crer em Deus, é tipo o santo, né? O santo, um relicário, a pessoa que tem, o pastor Luciano já foi lá da Concepção Católica, é formado, né? em Universidade Católica. Pastor Luciano, o senhor tem lá uma imagem. Sim. A imagem tá ali, o senhor não precisa dela para nada, às vezes nem faz reverência a nada, mas na hora que o cinto aperta, o senhor vai lá na imagem e vai pedir para ela te ajudar, né? Então a pessoa, eu nem rezo, a imagem fica aqui, é apenas um símbolo, é apenas uma foto. Como uma foto que tá ali, não sei o quê. Na hora que o cinto aperta, a pessoa recorre àquilo. Eu vejo que os amuletos, como a Viviane perguntou, na hora que a coisa fica ruim, a pessoa recorre à água santa. Ela acha que a água vai curar, que a rosa vai curar, que aquele amuleto que ela trouxe para casa, ele vai fazer alguma diferença. Então eu vejo dessa maneira, eu acho isso uma idolatria. Isso é muito complicado e também um outro problema seríssimo é que geralmente está relacionado a questões financeiras. Então, por exemplo, a pessoa ela vai receber um lenço ou ela vai receber algum objeto que geralmente ela pagou, ela custeou. E isso eu acho muito complicado, porque acaba que se relaciona bênção com pagamento. Então isso, para mim, também é um problema seríssimo. O Virgílio, ele faz duas perguntas aqui, não sei se eu entendi a primeira aqui, se vocês puderem me ajudar. O que é fé contrária, pastor Luciano, pastor Everton? Não sei. É a dúvida? Não sei, ele fala assim, o que é uma fé contrária? Fé contrária. E aí ele fala assim, se tiver fé em outras coisas que não seja Deus, por que as coisas acontecem? Será que é isso? Por exemplo, a pessoa tem fé no Exu, lá na coisa,
no amuleto e ela acho que ele deve estar perguntando sobre os milagres até que acontecem na Igreja Católica, essas coisas, né? Sim. Recentemente eu... Acho que não seria fé, né? Acho que fé é só em Deus, não, né? é crença. Então, mas é uma crença, é uma crença recentemente contrária, né? eu até participei de um diálogo para falar exatamente sobre isso, né? Se esses milagres acontecem. Então a gente percebe, não tem como falar que não acontece. Porque nós temos um exemplo no Brasil. O Brasil tem vários exemplos. E o que acontecia, por exemplo, lá em Abadiânia, se não me engano, lá do João de Deus. Quantas pessoas, né? E eu não acredito que era Deus que estava ali curando. Eu não acredito. Apesar do nome do homem lá ser João de Deus. Para mim não era Deus. Então, assim, como que funciona isso, né, bispo? Como é que funciona? Será que o diabo ele pode fazer também, e fazendo, enganando muitas pessoas? No meu ponto de vista, sim. Não sei se o pastor e o bispo concordam, mas no meu ponto de vista, sim. E infelizmente tem muitas pessoas que se apegam a isso. E a própria palavra vai nos dizer que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, em teu nome... Expulsamos demônios. Exatamente. Fizemos muitos milagres, muitos milagres. E são coisas, quem expulsa demônio, quem faz milagres, digamos assim... São pessoas que têm fé, de alguma forma. E outra, Jesus fala, nunca vos conheci, né? Porque eu já vi pastor falar, não, é que ele era cristão e se desviou. Não, Jesus fala, nunca vos conheci. Exatamente. E fez milagres. Expulsou o demônio, profetizou e não era de Deus. O senhor concorda, o pastor Everton, ou o senhor tem outra visão sobre a pergunta do Virgílio? Subscrevam em gênero, número e grau aquilo que o pastor Luciano Scala disse. Eu não creio que seja aí obras de demônios. Na realidade, eu acho que eu acho que é uma fé mesmo, né? Porque nós podemos esquecer que quando Deus cria Adão e Eva, ele dá autoridade para o homem. Então, uma autoridade que depois foi usurpada pelo diabo. O diabo roubou, né? Quando fez o pacto com Adão lá no Jardim do Éden. Então, foi usurpado. Tanto é que o diabo chegou na tentação e falou para Jesus, olha, isso me foi dado e eu dou para quem eu quiser. Se quiser, se prostra aqui, me adora, né? Mas Jesus vencendo na cruz, eu acho que ele tomou de volta isso do diabo e aí passou novamente para o ser humano. Então, acho que automaticamente o ser humano já tem esse poder de cura, de coisas nas suas ciências ocultas, né? Mas tudo bem, aí é uma questão de visão de cada um de nós. Nós temos aqui uma saudação, olha que bacana, Roberta Almeida, de Maracanaú, sua terra lá, o Ceará. Ceará, olha. Lugar maravilhoso, hein? Está assistindo o programa pelo YouTube. Maracanaú, né? Aí, ó. Você conhece Maracanaú? Não, Maracanaú não. Essa cidade ainda não, mas quem sabe. Pastor Luciano Scala. Quem sabe, o senhor é de São Paulo mesmo, pastor Everton? Sou de Curitiba, nasci em Curitiba, mas vim com 9 anos de idade, bem mocinho pra cá, pra São Paulo, estou aqui. É isso aí. Pessoal nos assistindo lá de Maracanaú, Ceará, hein? Que bom, né? Graças a Deus participando aqui do programa. Nós vamos a um break rapidinho. Vai, já abriu o negocinho pra nós comer? Eu tô aqui esperando. Tô esperando a água, o cafezinho. Você queria dar oportunidade. Ô Jack, cadê o café, a água? A gente vai ficar seco aqui agora? Poxa vida. Cadê a diretoria dessa rádio? Cadê? Tô esperando meu café, minha água aqui, rapaz. Tá quente aqui, o programa tá quente, tá pegando fogo aqui. Estamos aqui ao vivo com você pela Rede Amor e Graça, também pela Adore Mais FM e também pelos aplicativos do YouTube e o Facebook no canal Amor e Graça da Comunidade Cristã Amor e Graça. Quero lembrar para você que neste domingo, 9 horas da manhã, eu, Bispo Emerson Viana, estarei esperando por você no Brás, na Avenida Celso Garcia, 243, onde teremos aí o grande domingo da restauração da família. Você que nesta pandemia passou muitas atribulações, muitas dificuldades com a sua casa, com a sua família, você não pode deixar de estar conosco neste grande dia de domingo. Domingo agora, domingo da família, restauração da família, estaremos esperando por você. Os endereços estão passando aí no YouTube e no Facebook, nós vamos passar eles também aqui na emissora de rádio para você estar congregando conosco. Não perca esta oportunidade de restaurar a sua família. Vamos a um break rapidinho, voltamos já já com vocês. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Você tem passado por problemas de separações, contendas em seu lar, e a paz deixou de existir em sua casa? Vem estar conosco no Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família, no Brás, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristãs. Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Estamos aqui com a aguinha, um cafezinho. Essa água posso consagrar ela, pastor? Não precisa não, né? Já está consagrada. Já está consagrada, né? Então tá bom. Estamos aqui com um cafezinho consagrado também. Bom, nós voltamos aqui, tema de hoje para você participar. O que o cristão pode fazer para ter mais fé? Você vai fazer perguntas hoje para os nossos convidados, pastor Everton Alves e pastor Luciano Scala, tá? Então você pode participar agora aqui pelo 96504-9910. O papo tá bom, a coisa tá boa, mas parece que vai pegar mais fogo ainda, hein? Vamos ouvir o primeiro áudio de hoje, o áudio do Eric. Eric, fala com a gente, bom dia. Bom dia, graças e paz a todos. Eu quero primeiramente parabenizar o pastor Luciano Scala aí pelos seus 19 anos de pastorado. Rapaz, eu fui uma das primeiras ovelhas dele aí. Um abraço, pastor Luciano. A pergunta é qual o conselho que vocês dariam a respeito de pessoas que colocam a fé nos líderes, no homem, e muitas das vezes deixa de exercer e praticar a fé única e exclusivamente em Deus. Amém? Obrigado, bom dia a todos aí. Valeu, Eric. Boa pergunta do Eric, hein? Vamos começar com o pastor Luciano Scala. 19... Poxa, o senhor tem de pastorado que eu tenho de idade? Pois é. Assim, fantástica. 19 anos. Eu tenho 19 anos de idade. E o senhor não fica vermelho, não, bicho? Não, hoje eu tô de amarelo. Não tô de vermelho hoje, não. Tô de amarelo. Pastor Luciano Scala, boa pergunta do Eric, boa hein? Pergunta. E também é uma coisa que eu considero inconsciente. Muitas pessoas, muitos membros, eles colocam a fé no pastor. Por quê? Porque foi ali na igreja, de repente foi curado com aquele pastor e o pastor usou a fé ali, a pessoa recebeu um milagre e aí a partir daquele momento ela passa a crer 100% no pastor, que o pastor é a cura, ela canta, creio que tu és a cura, creio que tu és a cura, e olhando para o pastor, né? E acreditando nisso quando Deus é a cura, né? Jesus que levou sobre si as nossas enfermidades, carregou nossas doenças, o pastor apenas ele é usado por Deus para ministrar uma bênção, uma unção. E nesses casos, hein, porque tem muitos membros idólatras, tem membros aí que confiam no pastor, o suor do pastor vai curar, o lenço do pastor vai curar, só de eu tocar nesse pastor vou ser curado. Isso também é uma idolatria? O que o senhor acha, pastor Luciano Scala? Bom, Eric, um beijo no teu coração, você e a tua família são muito especiais para mim, obrigado pelo carinho e pela lembrança, né, 19 anos aí de ministério como pastor. E a pergunta é excelente, bispo, porque de fato muitas pessoas, elas, e a maioria de forma inocente, eu acredito, né? Elas chegam na igreja e é bem aquilo que o bispo colocou
começam a ouvir a palavra, são ministradas por aquele pastor, aquela palavra começa a libertar, transformar, e as pessoas são transformadas e mudadas por esta palavra, e é claro que desenvolve uma admiração, um carinho, um respeito por esse pastor, por esse líder, porém isso não pode se tornar uma idolatria. Pode se tornar? Sim, pode, em muitos casos sim, e muitas pessoas, na primeira ocasião que ela se decepciona com esse líder, ela desvia, e ela nunca mais volta para a igreja, bispo, porque ela ouviu, ou melhor dizendo, ela viu naquele pastor, naquele líder, uma referência perfeita, e na verdade ninguém é perfeito, né? Basta você conviver que você vai ver o tanto de imperfeições, mas isso pode sim acontecer, se tornar uma idolatria, e nós como pastores, como líderes, precisamos sempre tomar esse cuidado de ensinar para as nossas ovelhas que de fato a perfeição só está em Cristo Jesus. Tá certo. Pastor Everton Alves, qual é a sua opinião sobre a pergunta do Eric? Eu vou de encontro àquilo que o pastor Luciano falou, e a Bíblia já nos exorta, né? Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, que deposita sua confiança na força em si mesmo ou em alguém. É claro que nós devemos sim respeitar, devemos amar, devemos nos sujeitar à nossa liderança. A nossa liderança, ela deve ser honrada porque ela é bênção, é um canal de bênção para as nossas vidas, mas sem dúvida alguma, como disse muito bem o pastor Luciano, somos todos seres falíveis, né? O único que é infalível é o nosso Deus, diferente... Volto aqui a fazer menção da fé católica, onde há a infalibilidade papal, né? O dogma da infalibilidade papal, aquilo que o Papa fala ex cátedra é infalível, né? É doutrina, diferente daquilo que nós acreditamos na fé evangélica. Então a nossa fé deve estar completamente depositada em Deus. Está certo. Um abraço para o Zezinho José Araújo, Adustina, Bahia. Conhece Adustina, Bahia? Também não conheço. Também Olha, não conheço. Bahia é um dos lugares que eu quero conhecer, em breve. O Zezinho está falando lá de Adustina, Bahia. Mandando um abraço aqui para todos os nossos convidados. Come né, um acarajé por mim hoje aí. Um acarajé. O Fábio de São Paulo, ele coloca aqui uma questão que inclusive está aqui na minha pergunta, né? Ele fala sobre fé, que não é passar 34 horas dentro de uma igreja, e sim o seu devocional diariamente. Eu tenho uma pergunta aqui que eu já tinha colocado para os meus convidados, né? Pergunta número 3. Na opinião sua, o pastor Everton Alves, o que é mais importante, hein? É orar muito, né? Porque algumas pessoas, embora Jesus tenha falado, não é pelo muito falar, mas tem pessoas que insistem, elas insistem que a oração longa, sabe? Eu preciso fazer uma longa oração para Deus me ouvir. Inclusive até aconteceu isso aí já aconteceu mais de 10 anos, às vezes eu conto lá na igreja, o pastor Luciano e pastor Everton. Teve uma senhora uma vez, ela chegou, ela contou toda a história para mim, lá na igreja, eu estava em São Miguel Paulista, foi numa quarta-feira de manhã, nunca mais esqueço esse dia. E aí depois que ela falou, contou toda a história, eu falei, minha irmã, pode ir que Deus já te ouviu. Ela olhou assim para mim, então passou como eu estava falando e continuou contando a história. Eu falei, irmã, pode ir que Deus já te curou. E ela falou, mas espera aí, pastor, o senhor não vai orar por mim? Aí eu falei, tá bom, irmão, vem aqui. Vai, pus a mão na cabeça dela, fiz oração, não sei o que lá. E aí eu marquei isso para sempre, ou seja, a minha palavra, pode ir, que você já está curado, não valeu, né? Ela teve que receber uma imposição de mãos, ela tinha que ali, aí ela, amém, graças a Deus. Agora E foi-se embora. O senhor acha, o pastor Everton, que a oração, muitas palavras é o que mais vale, ou o importante é orar com fé, acreditando naquilo que está se orando? Olha que interessante, Elias, quando ele estava ali no Monte Carmelo, naquele desafio contra os profetas de Baal e Azera, ele fez uma oração tão curta que eu acho que não leva nem um minuto. E aquela oração com fé foi tão poderosa que fogo desceu do céu. Deus recebeu aquele sacrifício e, enfim, nós vemos o relato daquilo que aconteceu posteriormente. Ana, para receber o seu milagre, nem sequer orou. Ela estava diante do altar de Deus e só saíam lágrimas dos seus olhos. Então, sem dúvida, aquilo que é mais importante, que é fatal, que vai fazer a diferença no desenvolvimento da nossa fé em Cristo, é uma oração embasada na confiança em Deus e não necessariamente no muito falar. O próprio Jesus, né? Pastor Luciano? Teve alguma oração dele que durou mais de 10 segundos? Vamos ver aqui, pelo menos. Nunca mais alguém coma fruto de ti, ó. Não deu nem 5 segundos.
Isso que levava o poder, né? Quando ele usava aquela palavra de fé e o milagre acontecia. E a pessoa era impactada, acreditava. O senhor estava falando, bispo, e enquanto o senhor falava desse exemplo, eu lembrava de Ana, né? Porque Ana, o sacerdote Eli, falou para ela: olha, Deus ouviu a tua oração, Deus viu a tua súplica, pronto, pode ir embora. Acabou, pode ir embora. E ela falou amém, e ela foi embora. A Bíblia não diz, né, que ela falou, então ora aqui, coloca a mão aqui na minha cabeça e ora, põe a mão no meu ventre. Ela foi embora, e o seu semblante já não era triste, e naquele dia aconteceu um milagre. Exatamente isso, né, é a pessoa acreditar, receber ali aquela palavra pela fé, não é de você fazer uma novena, não é de você orar, com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas não é de você ficar ali repetindo, insistindo ali, falando, eu vou falar 350 vezes, não é isso. É você acreditar, você tomar posse para a tua vida, crer naquilo que o Senhor vai fazer e você tomar posse e viver o milagre dele. Eu me lembro que eu vi numa igreja que tinha 70 pessoas orando pelos membros que estavam ali, e daí fazia-se o corredor dos 70, viu? O nome bonito, né? O corredor dos 70. E tinha pessoas que todos os 70 tinham que pôr a mão na cabeça dela. Se não fosse os 70, não colocasse, 69 ela não... 69 não valia. E ela parava assim, enquanto não pusesse a mão na cabeça da pessoa, e ela passava no corredor, depois voltava e passava pelo outro, porque ficavam 35 do lado, 35 do outro. Então ela tinha que passar no corredor, né? O corredor não pode ser 70 num só, tem que ser 35, 35. Isso é bom de aritmética, né, pastor? Não tem jeito de ser 70 um corredor único, né? Então tem que ser 35, 35 para passar no meio. Ela passava aqui nos 35, voltava, pegava a fila de novo, passava nos outros 35 do outro lado, achando que só assim seria curada, né? Isso é mais um apelo. Por isso que o povo não está sendo curado, né? Por isso que as pessoas estão aí passando muitas adversidades, porque falta fé, né? Isso é falta de fé, né? E ficam escravizadas, né? Dentro de uma realidade tão terrível que às vezes se critica outras religiões, quando na verdade dentro das igrejas evangélicas se praticam coisas absurdas como essa. Está certo. Você pode continuar fazendo sua pergunta, ainda dá tempo, tá? Hoje nós não vamos encerrar os 50 minutos aqui do primeiro tempo. Nós vamos continuar a prosseguir com mais perguntas aqui até o final da nossa programação. Então, se você mandar uma pergunta legal aqui, bacana, que nós ainda não tenhamos colocado em pauta, você manda a sua pergunta para nós. Temos 2 áudios, um do Fernando, outro do Wagner. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do Fernando primeiro? Jack Frost, toca aí para nós. Graça e paz, Bispo Emerson Viana, bom dia a todos os pastores, graça e paz a todos. Ô Bispo e pastores, me tire aqui uma dúvida, envolve fé também, né? Tem muitos irmãos pastores aí que incentivam aí ao monte, né? Orar, colocar sua fé em prática e fazer jejum também, colocar sua fé em prática em cima do jejum. O que vocês me dizem, me expliquem, né? Se realmente temos que praticar nos tempos de hoje, né, praticar essas duas formas aí de edificar nossa fé, no jejum e subir ao monte. Me tira essa dúvida. Tenham um bom dia a todos. Pastor Luciano Scala, pode começar o senhor a responder aqui a pergunta do Fernando. Sim, Fernando, eu acredito que isso daí é muito individual, né? Eu gosto muito de orar, a prática da oração e do jejum, isso é para sempre, né? Jesus não deixou isso apenas para aquele momento, né? Daquela época onde a igreja estava iniciando, a igreja primitiva era perseguida, mas isso é constante, né? Isso leva a gente a ter uma vida na presença de Deus. Mas é individual, não é algo que deve ser pesado, obrigatório, é a pessoa que vai fazer isso. Quanto tempo de jejum, quanto tempo de oração, se ora no monte, se ora no quarto, se ora na igreja, como é que faz, pastor? É a pessoa e Deus, né? Isso não tem como a gente determinar, não é a oração que a gente faz no monte ou na igreja que é a mais poderosa, é a oração convicta, com fé, a oração de coração limpo, aberto, que vai chegar até os ouvidos de Deus. Mas são práticas que eu incentivo a minha igreja a ter como constante. Pastor Everton, qual a sua opinião sobre a pergunta? Também entendo dessa forma. Eu creio que o jejum e orações em locais específicos, como a questão do monte, está relacionado a exercício de fé, a prática de fé.
a uma conduta ou uma cultura de fé. Quando nós vemos os cristãos do primeiro século e o próprio exemplo do mestre Jesus Cristo, nós vemos que vez ou outra ele se retirava para um lugar isolado, geralmente subia montanhas justamente para poder ter ali o seu particular com Deus. Eu não vejo problema algum nisso daí, mas é claro que isso não é uma doutrina sine qua non para a igreja. Exatamente, eu concordo em partes aí com os nossos convidados, né? A pessoa pode orar onde ela quiser, no momento que ela quiser. Já me perguntaram, o que o senhor acha de orar de madrugada? Eu falei, meu irmão, desde que você ore com fé, não importa se você está na cama, se você está aqui, se você está no banheiro, qualquer lugar que você está orando com fé, a oração é válida, né? Então, como disse o pastor Everton, às vezes Jesus se retirava ali com o intuito de orar sozinho, então ele ia para o monte, ele ia para o deserto, onde ninguém estaria acompanhando ele, ele podia ter aquele momento de oração para com Deus. Acerca do jejum, né? Todos sabem a minha opinião, não sou contra o jejum, mas eu acho que o jejum tem uma finalidade de luto, né? De tristeza. Em momentos que a pessoa está muito aflita, né? Por exemplo, um caso de uma pessoa estar no hospital. Eu estou no espírito de oração e, obviamente, que eu não vou estar me alimentando naquele momento. A pessoa, até o próprio organismo, ele já oferece algo contra a comida, né? Então, por exemplo, eu estou lá preocupado que minha mãe está no hospital, o médico está falando, tá morrendo, e a pessoa, vamos lá, vamos almoçar, não vou almoçar, estou aqui, eu vou estar naquele espírito de oração e sem me alimentar, né? Então, vejo o jejum desta maneira, respondendo aí a pergunta do Fernando. Temos uma pergunta do Wagner também, vamos lá, Wagner, entre aí, fale conosco, Wagner. Adélcio de Poá. O bispo, a primeira vez que estou participando. Então é outra. Essa é a palavra de Deus, diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como que o diabo vai fazer algo de bom para uma pessoa? Essa aí tá fora do nosso tema de hoje, deixa essa pergunta fora, porque hoje não estamos aqui para falar do diabo, né, pastor? Qualquer dia a gente se reúne aqui para falar do diabo. Marca uma hora aí. Marca uma hora e vai falar do diabo. A audiência aí vai falar. Tem assunto melhor, não? Tem assunto melhor para falar. Hoje nós estamos falando de fé, né? Isso. Então o diabo veio para roubar, matar e destruir. Foi um áudio que entrou errado, porque esse áudio nem deveria estar aqui na pauta. Eu quero o áudio do Wagner. Tem áudio do Wagner sobre fé? Vai preparar? Então vamos prosseguir aqui nas nossas programações. O diabo nem às vezes não pode ser esquecido, né? O culto tá tão bom, o papo tá tão bom, né? Na reunião, o pastor e o diabo, mas que diabo? Tô falando de Deus, tô falando de Jesus, tô falando da fé, tô falando, né? Deixa as coisas ruins pra lá, né? Exatamente. Pastor Luciano. É igual querer falar de futebol, essas coisas aí. Hoje não é dia de falar essas hoje coisas. Não é dia, né? O São Paulo ganhou ontem, não, né? Então vamos mudar de assunto mesmo. Nem o Palmeiras. Nem o Palmeiras. Vamos mudar de assunto, vamos prosseguir aqui. Vou voltar a falar do diabo. Vamos voltar a falar de outras coisas aqui. Nós vamos a um break agora rapidinho, tá? Daqui um pouquinho voltamos com você para continuar aqui nas nossas participações. Eu tenho mais 3 perguntas para fazer para os nossos convidados, perguntas aqui difíceis de serem respondidas. Se vocês quiserem estudar aí, estuda, porque a 5 é bem complicada, né? Nós vamos falar sobre a fé imputada e hoje também vamos falar sobre a questão da intercessão bíblica, né? Essa de intercessão a gente já falou aqui, mas vamos falar outros pontos aqui importantíssimos da nossa programação. Nós vamos a um break rapidinho, tá? Lembrando que domingo agora nós estaremos esperando aqui por você na comunidade Cristã Amor e Graça. Daqui a pouquinho o pastor Everton, o pastor Luciano vão passar também os endereços lá das igrejas, das respectivas igrejas, vão passar suas mídias sociais também no último bloco da nossa programação. Então quero lembrar para você que domingo agora, eu, Bispo Emerson Viana, espero por você no Brás, na Avenida Celso Garcia, 243, onde estaremos com você 9 horas da manhã e também 18 horas. 18 horas, pastora Silvia Viana espera por você e eu às 9 horas da manhã. Vamos ter dobradinha, hein? Lembra quando tinha dobradinha na Fórmula 1, era tão legal, né? Ayrton Senna e Nelson Piquet lá chegavam juntos, né? A dobradinha, nós vamos ter dobradinha lá na comunidade Cristã Amor e Graça. Eu pela manhã, 9 horas da manhã, e pastora Silvia às 18 horas. De 3 da tarde, em Mogi das Cruzes, estarei com você, se Deus quiser, na rua Casarejo 950, no grande domingo da transformação da família. Eu queria que você levasse até a igreja neste domingo um grande desejo que você tem de transformação pela tua casa, pela tua família. Já que estamos falando de fé, nós vamos ligar com você em oração a transformação da casa, a transformação da família. Você que precisa de um grande milagre na sua casa, um grande milagre na sua família, não falte neste domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. Nós vamos aos endereços da igreja e logo a seguir
Vamos ao break da 102.1 e daqui um pouquinho voltamos com você para o último bloco. Não saia do seu, não saia desse dial, não saia do YouTube, não saia do Facebook. Daqui um pouquinho estamos de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você tem passado por problemas de separações, contendas em seu lar, e a paz deixou de existir em sua casa. Vem estar conosco no Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família, no Brás, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristãs. Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas.
O passo ao descobrir as verdades bíblicas. Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você. Agora nós vamos ao último bloco aqui com a apresentação do pastor Everton Alves e também do pastor Luciano Scala, que está aqui conosco participando hoje desse tema importantíssimo. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer para os nossos convidados e também tem mais perguntas de ouvintes. Hoje colocamos aqui o tema: o que se pode fazer para que os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus tenham mais fé. Abordamos aqui muitas coisas maravilhosas, temas importantes, perguntas também que foram feitas aqui para nós. Temos aqui umas 2 últimas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Neide pergunta aqui para os nossos convidados: a paz a todos. Em Apocalipse cita que os tímidos não herdarão o reino de Deus. No livro de João. Jesus questiona os discípulos sobre essa timidez, dizendo: como sois covardes? Queria saber até onde o cristão pode ter mais ousadia na fé. O que ele pode fazer? Oração, aliança? Neide Duarte pergunta, porque muitas pessoas, o pastor Luciano Scala, mesmo com a fé, elas são pessoas tímidas, né? Elas são pessoas vergonhosas, que elas têm vergonha de se apresentarem, têm vergonha de dizer o seu testemunho, de contar o que Deus fez na sua vida, né? E a muitos até atribuem isso como uma falta de fé. O que a pessoa pode fazer? A Neide pergunta, o que ela pode fazer para ser mais ousada, né? Oração, aliança, o que ela faz, a Neide Duarte? Eu acredito, ô bispo e pastor e ouvintes, eu acredito que a pessoa, conforme ela vai amadurecendo na fé, ela vai adquirindo mais experiências com Deus, mais vivência na presença de Deus, naturalmente, de forma natural, que a pessoa ela começa a ter a sua fé desenvolvida e ela começa a ter mais convicção, ter mais ousadia, até para a sua oração é diferente. Então eu acredito que de forma natural isso vai acontecendo. É claro que a prática, né, a leitura bíblica, a prática daquilo que a Bíblia ensina, isso certamente vai levar essa pessoa a ter esse amadurecimento na fé, esse crescimento. Mas é algo que, no meu ponto de vista, vai acontecendo, de forma contínua, né? De forma natural, isso vai acontecendo na vida dessa pessoa. Tá certo. E a sua opinião, pastor Everton? O que a pessoa pode fazer para ser mais ousada, para deixar de ser tímida, para dar o seu testemunho, né? Tem pessoa que tem testemunho tão maravilhoso, tão bonito que Deus fez na vida dela, e ela tem vergonha, né? Muitas vezes o pastor chama: quem quer contar aqui que Jesus fez na sua vida? Vamos colocar o seu testemunho na rádio. Ixi, pelo amor de Deus, pessoa na rádio de jeito nenhum. Já pensou falar para um monte de gente me ouvindo? E ela fica com vergonha, não participa e ela fica muito mal com isso, né? Porque ela quer relatar o que Jesus fez na sua vida, mas não encontra forças para isso. Qual é a sua opinião? O que ela faz? Eu creio que ousadia está muito mais relacionada à atitude. É muito interessante que a gente vê que os homens e mulheres de fé da Bíblia, eles tiveram a sua fé desenvolvida no momento em que eles tiveram que enfrentar um desafio muito grande. Por exemplo, Daniel ele foi provado de uma forma muito enfática por Deus, quando mesmo sendo fiel ao Senhor, mesmo tendo ali a sua prática de oração diária, em detrimento ali do decreto do rei, ele se manteve firme na sua fé e por isso ele foi condenado àquela cova. E em nenhum momento eu vejo Daniel titubear, eu vejo ele duvidar, eu vejo ele desistir. Por quê? Porque ele enfrentou. A ousadia você adquire a partir de ações concretas. Se eu ficar apenas filosofando ali no meu mundinho, não que não seja importante a meditação da palavra, a oração, o jejum sem dúvida mas se eu ficar apenas nessas ações, digamos, abstratas, passivas, eu não vou nunca fortalecer minha fé, eu nunca vou adquirir coragem, ousadia, né, tanto no falar quanto no viver para Cristo. Então eu creio que a melhor forma de se resolver isso é enfrentando os desafios que são impostos pela vida.
Está certo. Também temos uma pergunta aqui do Ricardo do Gás. Se alguém precisar de gás barato, procura o Ricardo lá em Itaquaquecetuba. Ele faz metade do preço para nós, né? Para os membros da igreja, para os membros da fé. O Ricardo do Gás, ele pergunta aqui, ó, na Bíblia está escrito, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua própria fé, da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Aí ele pergunta, quando os da nossa casa enfraquecem a nossa fé, o que fazer? Se a nossa família está matando a nossa fé, nos julgando, nos criticando, porque nós queremos servir a Cristo, o que a gente faz? Né? Sacode a poeira e dá a volta por cima e deixa a família para lá? Ou luta pela casa, pela família? Porque um versículo fala uma coisa e a família está matando a fé dele, tenta pelo menos matar a fé dele. O que fazer nesse caso, pastor Everton Alves? Eu creio que não são coisas excludentes. Eu creio que com maturidade nós conseguimos aí atender os dois lados. Só que, sem dúvida, olha, os 2 mandamentos maiores da Bíblia, Cristo sintetizou dizendo assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Ele disse também que aquele que me nega e não me segue, mas não deixa de abandonar pai, mãe, casa, família, por amor de mim, não é digno de mim. É claro que nós não podemos aqui ser radicais e dizer, não, então eu vou abandonar tudo e vou seguir minha fé e pronto, acabou. Não, como eu disse, eu creio que com maturidade nós conseguimos abraçar as duas coisas. Mas sem dúvida que se houver um momento crucial de afunilamento, onde eu tenha que fazer uma decisão, eu preciso colocar aquilo que é prioritário na minha vida, que é Deus, né? Acima até das pessoas que eu amo, das pessoas que me querem bem. Está certo, o senhor corrobora da mesma opinião, ou pastor Luciano Scala? Ele tem essa questão de não querer negar a sua casa, não querer abandonar a sua família, mas percebe que a família está matando a fé dele, porque julga, critica, não quer saber de Cristo, né? E como é que faz nesse caso? Isso é comum, viu? Isso é comum, amigo, acontecer. A pessoa, quando ela se converte, ela começa a mudar de hábitos e, de forma natural, essas coisas começam a acontecer, ela começa a sofrer imposição da família. E o que eu acho que deve existir é um equilíbrio. Até porque, bispo e pastor, e você que está me ouvindo, às vezes a pessoa ela vem naquele primeiro amor, naquele gás, né? Usando aí o termo gás, ela vem com toda aquela vontade, disposição, com toda aquela energia e acaba que ela se cega e ela esquece, às vezes, das suas responsabilidades como família, das suas responsabilidades profissionais. Então ela deve buscar, no meu ponto de vista, o equilíbrio. Busque o equilíbrio. Porque também a Bíblia, quando ela fala sobre a fé, Tiago vai dizer que a fé sem a prática da obra, ela é morta em si mesma. Sendo assim, é necessário unir, trazer esse equilíbrio entre a fé, entre o crer e também com a nossa prática. Então não adianta também nós negligenciarmos a nossa família por conta da fé. Nós temos que buscar aquilo que Aristóteles chama de a justa medida. Nós temos que buscar essa justa medida, esse equilíbrio, né? E às vezes o que falta é o equilíbrio. Às vezes a pessoa se torna fanática, que é um outro problema também muito sério. Está certo. A Adriana, ela faz também uma pergunta aqui para os nossos convidados, e aí ela vai fazer uma pergunta bem difícil, eu não sei se vocês vão conseguir responder essa pergunta, porque envolve também processo psicológico aqui, né? Porque ela fala assim, a pessoa que tem uma síndrome de ansiedade, né? Ela tem uma doença, né? Porque ela está com um TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Ela consegue desenvolver a fé ou a fé está em outro parâmetro? Ela pode ter ansiedade e viver a fé também? Essa aí é uma sinuca de bico aí para o pastor Luciano Scala. Eu já pensei rapidinho aqui, já tem a resposta. Vamos ver se o senhor... Pro bicho fica mais tranquilo, né? É bem a tua área. Mas eu penso o seguinte, que a ansiedade, né? A ansiedade, depressão, eu vejo como doenças, né? E a pessoa, ela pode, ainda que ela seja uma pessoa de fé, digamos assim, ela pode ter esses transtornos, como ela também pode ter problemas na coluna, problemas neurológicos e por aí vai. Então eu acredito que, ainda que essa pessoa tenha fé, ela pode sim desenvolver esses problemas de saúde e não estará isenta de passar por isso.
A fé vai ajudar, com certeza. A fé com certeza vai ajudar, como vai ajudar em todos os outros momentos da vida que a pessoa tiver que enfrentar um desafio. Então eu penso que a pessoa de fé ela pode enfrentar tudo isso e a fé vai auxiliar, com certeza, ela a alcançar a superação, bispo. O que o senhor acha, pastor Everton? A pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? Uma doença que ela está tomando remédio e, obviamente, vai abalar todo o psicológico da pessoa, né? Inclusive essa questão de crer, não crer, uma hora ela crê, outra hora ela vai duvidar, porque a cabeça dela tá a mil, né? Tá nesse disparar. Ela pergunta aí, a pessoa pode conseguir alcançar a fé com transtorno de ansiedade? Olha, Difícil, hein? É difícil. Tirando a parte clínica, que obviamente é a especialidade aí do bispo Emerson, olha que interessante um texto que está lá em Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos, em outras traduções, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Além do incrível poder espiritual que a oração tem, eu creio que também ela tem uma abordagem terapêutica. Ela tem um elemento terapêutico ali embutido nela. Porque quando uma pessoa ela está em oração, primeiro ela passa a ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais serena. Ela não vai deixar com que os fatores externos determinem sobre a vida dela, porque o pensamento dela agora vai estar alinhado com o pensamento de Deus. As suas vontades estarão debaixo da vontade de Deus. A sua mente vai estar cativa em Deus. E é claro que por si só pode acontecer um milagre, Deus restaurar essa pessoa e essa ansiedade ir embora, mas nem sempre assim. Deus deixou profissionais para tratarem dessa área e realmente essa pessoa precisa ser tratada, mas a oração como uma vida constante de oração, como uma ferramenta de desenvolvimento da fé, eu entendo que também tem esse lado terapêutico e pode ajudar demais para a recuperação dessa pessoa. Tá certo. Adriana, olha, eu vejo aqui pela sua pergunta que você está confundindo fé com positivismo. Se você acha que é o positivismo, então, obviamente, o seu transtorno de ansiedade, ela vai prejudicar, porque você não vai ter positivismo. Eu vejo a fé como um dom de Deus, inclusive a pergunta que eu vou fazer para os meus convidados agora, eu vejo a fé como um dom de Deus. Né? Então, um dom de Deus. Então, independentemente de eu ter qualquer doença, qualquer enfermidade, ainda que eu tenha depressão, eu posso ter fé. Porque fé é uma outra coisa. A fé, ela não é um positivismo. Se eu falar, não, então não tenho fé, porque eu não consigo pensar toda hora aquele positivismo. Eu vou alcançar. Não vou alcançar. Ai, meu Deus do céu, não. Decair na fé. Não, vou voltar de novo. Vou alcançar. Isso não é fé. Isso é positivismo, isso é repetição, como a Seixonoye faz, que você fica repetindo muitas vezes a mesma coisa, você passa a ter convicção daquilo que vai acontecer na sua vida. Isso não é fé. Isso, para mim, é positivismo. Tá? A partir do momento que você entender o que é fé, que não vem de ti, é um dom de Deus, é uma coisa, é um presente de Deus para nós, você pode ter fé ainda num transtorno de ansiedade ou numa depressão, você pode acreditar, pelo menos eu vejo desta maneira. E aí eu vou emendar e fazer a pergunta aqui para os nossos convidados. Nós temos vários tipos de fé na Bíblia, né, pastores? Não sei se vocês concordam com isso. Inclusive, a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão, imputando nele uma fé. Como é que Abraão ficou 25 anos acreditando, sem vacilar, sem duvidar um segundo que ele seria pai de muitas nações? Ele não duvidou. A Bíblia diz lá em Romanos 4 que ele não duvidou nem um segundo. E aí depois Deus revela o segredo, ou seja, ele foi imputada uma fé. E eu vou perguntar aqui para os nossos convidados, né? Vocês acreditam que em alguns casos Deus pode imputar uma fé na pessoa? Porque para mim eu vejo assim, existem os dois tipos de fé. Aquela que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aquela que vai me fortalecendo, que é essa fé que é pessoal minha, individual, que também é um dom de Deus, mas que ela é pequenininha, vai crescendo, e a minha fé, por exemplo, como Abraão, depois de ter essa fé imputada, ele também foi provado na sua fé quando Deus pede o Isaac para ele. Aí já não era fé imputada, aí Deus queria ver a fé de Abraão. Mas antes disso, Deus imputa uma fé em Abraão para que ele acreditasse, para que ele cresce 25 anos sem duvidar, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, ele não duvidou, ele acreditou plenamente para ser pai de muitas nações. E Deus fala que essa fé foi imputada. Em algum caso, pastor Luciano, o senhor está ali numa tribulação grande que mexeu com o seu psicológico, como a Adriana perguntou aqui, mexeu com o meu psicológico, o senhor ficou numa ansiedade generalizada, o senhor está lá preocupado, é a sua mãe, é um parente que o senhor gosta muito ali.
O senhor acredita que Deus pode imputar uma fé no senhor ali e o senhor acreditar ali plenamente, não, minha mãe vai sair dessa situação, e o milagre aconteceu? O senhor não acredita em fé imputada? O senhor acredita só na fé pessoal mesmo que a gente desenvolve? Boa pergunta, bispo. Boa pergunta. E eu acredito sim. Eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente agora, acompanhando esse programa, que ao longo dessa pandemia enfrentou em momentos só Deus, né, para presenciar e para ver. Então eu acredito sim nessa fé, acredito que nós recebemos esse dom, que foi até o termo que o bispo usou, da parte de Deus, esse presente dele, porque em muitos momentos, se não for uma intervenção de Deus, nós não suportaríamos. Esse é o meu ponto de vista. Como que um homem, a gente olha para Jó, né, ou melhor, para Abraão, com 99 anos, como que pode, né? O corpo não já... duvidar que ia, e continua acreditando. E o próprio Jó também, o senhor falou de Jó. Como é que ele passa por toda aquela tribulação e graças a Deus, amém, Deus levou, Deus deu. Meu Redentor vive. Meu Redentor. Exatamente. Então eu vejo como uma ação de Deus nesse sentido, né? No caso de Abraão, no caso de Jó e tantos outros exemplos bíblicos, eu vejo dessa forma, sim, bispo, concordo contigo. Ô pastor Everton, uma vez uma pessoa chegou lá, até uma pessoa assim, meio débil na fé lá na nossa igreja, faz muitos anos isso, débil na fé, sempre assim, e ela passou por um problema lá, um câncer lá na família. Essa mulher falou assim, olha, de repente eu não sei de onde veio uma fé em mim, uma certeza tão grande, né? Uma voz me falava, seu marido vai sair dessa. Eu falei, ele vai sair em nome de Jesus. E depois ela foi dar testemunho, né? Que o milagre aconteceu realmente, ele foi curado. O senhor também acredita nessa fé que, não aquela fé que nós desenvolvemos pelo ouvir e ouvir a palavra, mas a fé, dom de Deus imputada dentro do ser humano, que às vezes Deus pode emprestar a fé dele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para que a gente saia de uma grande tribulação. O senhor crê nisso ou o senhor não crê? Sem dúvida alguma, eu bato na tecla que eu falei anteriormente, sobre essa fé se tornar ousada quando nós enfrentamos os desafios que nos são impostos. São nos momentos de maior adversidade na nossa vida que nós somos provados na fé. E sempre Deus tem o intuito de nos levar a certas situações para nos aprovar. Porque quando a nossa fé é aprovada, Ele quer nos aprovar. Por exemplo, quando eu vejo aqueles jovens, Ananias, Misael e Azarias, diante da fornalha, ali eles tiveram que demonstrar uma fé inabalável diante de Deus, porque eles estavam correndo perigo de morte. E mesmo assim eles decidiram ser fiéis a Deus. Então eu creio que nesses momentos mais cruciais, mais sombrios ou perigosos da nossa vida, onde a nossa fé é provada, é onde substancialmente a fé como um dom de Deus é manifesta em nós, nós exteriorizamos isso a partir das nossas atitudes e nós nos tornamos cada vez mais fortalecidos em fé. Está certo, então tá aí respondendo a pergunta da Adriana, né? Adriana, então não confunda, tá? Positivismo com fé. Fé é uma coisa muito maior, fé é uma convicção, uma certeza que muitas vezes nem vem de você, é um dom de Deus. Então aí, completando a pergunta, como ela muitas vezes é imputada por Deus, mesmo num transtorno de ansiedade eu posso ter essa fé imputada por Deus e acreditar, mesmo não acreditando em nada, eu acredito no milagre e o milagre acontece e o sobrenatural vai estar na nossa vida. A última pergunta de uma ouvinte é da Tatiane. Bom dia, bispo e convidados. Como apoiar um cristão a passar pela fase do luto? Recentemente, minhas irmãs e eu perdemos o meu pai e a minha mãe. A partir dali, minhas irmãs, mesmo sendo cristãs, não acreditaram mais em milagres e nem conseguem mais exercitar a fé em Deus, pois elas dizem que o único milagre que elas queriam era a cura da minha mãe, e isso não aconteceu. E acreditam que não tiveram fé suficiente. Vocês acreditam que elas não tiveram fé suficiente para pedir a Deus esse milagre? E aí, começa o senhor, pastor Luciano. Normal, gente. A pessoa está num luto e a pandemia deixou isso muito claro, né? Que o cristão morre, pessoas de fé também morrem, né? Que não é pelo fato da gente ter fé que nós estamos isentos de passar por uma adversidade. Eu já passei por muitas adversidades na minha vida, os pastores aqui, bispo também. Então, eu acredito que o luto deve ser respeitado. A pessoa está enfrentando um luto, ela está dentro de uma frustração. Quantas vezes nós oramos? Eu já orei por tanta gente que foi curada, mas eu também já orei por tanta gente que não foi curada. Então nós não podemos
por causa disso, naufragar na fé. Mas a pessoa passar por esse processo, né? O bispo com certeza tem uma palavra mais eficaz do que a minha para falar acerca desse luto, mas a pessoa está enfrentando o luto, ela tem que respeitar esse luto. E eu acredito que se de fato essa pessoa é uma pessoa que já teve um encontro com Deus, ela vai superar esse luto em breve e daqui a pouco ela vai estar novamente na presença do Senhor, convicta, né? Cheia de Deus, na fé de orar pela sua vida, pelas questões da sua vida. Porém, esse luto é algo normal. Quanto tempo faz isso? Né? Às vezes isso aconteceu recente, talvez isso aconteceu durante a pandemia, né? E tá ainda dentro desse processo de luto. Pelo menos eu penso assim, bispo. Tá na fase do luto ainda, né? Porque uma das fases do luto é a negação, né? Então elas estão nessa negação e é aquele caso, né, pastor Everton? Às vezes, né, nós não devemos nem dar ouvido para o que a pessoa está falando, porque ela está naquela fase de não aceito, como é que isso pode acontecer? Deus me abandonou. Quantos homens de Deus não fizeram isso também na Bíblia, né? O próprio Gideão, né? Quando Deus aparece para ele, isso aí é nada, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou. Então, o senhor nos deixou, se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos passando por tudo isso? Ou seja, ali um processo claro, típico de negação. Mas foi o grande Gideão que com 300 libertou o povo de Israel, não é, pastor Everton? Eu entendo que nenhum ser humano sabe lidar com a morte, essa é a verdade, plenamente não. Todos nós somos abalados porque parece que a morte não deveria existir, né? E de fato não deveria, né? Foi uma consequência natural da queda do homem. Só que eu entendo que o luto também pode ser uma oportunidade para me aproximar de Deus. Quando eu olho para Davi, aquele filho que ele teve com Batseba, que acabou morrendo, né? Ainda sem se desenvolver, sem desmamar, eu entendo que aquilo ali foi uma das maiores percas que Davi teve. Mas o Davi antes da perda daquele filho e depois, parece que é outro Davi. Eu vejo ele muito mais desenvolvido em fé a partir daquele momento, porque ele pôde fazer uma reflexão de tudo aquilo que estava acontecendo, pôde ponderar e trazer para si aquilo que de fato era uma lição que Deus queria passar para ele. Eu entendo que o luto é justamente isso. Não sabemos lidar, mas Deus nos dá uma fé tão forte para aprendermos com aquela situação e também para consolarmos futuramente pessoas que estão passando pela mesma situação. Existe um testemunho de uma cantora evangélica bastante conhecida, né, que é a Eichla. Acredito que a maior parte da nossa audiência sabe que ela perdeu um filho, né, alguns anos atrás, um filho bastante jovem, era um adolescente, morreu fatidicamente por causa de uma meningite. E é interessante que naquele momento, parece que o mundo dela desabou, ela deu um testemunho falando sobre isso, e tudo que ela pedia era um milagre. Tanto que enquanto o menino estava ali no leito, né, do hospital, foi feito campanhas de oração, moveu-se a igreja, né, em todo o território nacional para orar, para interceder por aquele menino, rogando a Deus um milagre. Mas o milagre não aconteceu, né? O filho dela morreu. Só que é interessante que depois do período de luto que ela vivenciou, ela fez uma reflexão e disse, não, peraí, um milagre, o verdadeiro milagre sou eu. Eu estou vivo, eu posso ser um testemunho de Deus aqui na terra. E como eu tenho aquela viva esperança de que a vida não se resume somente a esse período em que nós passamos aqui nessa passagem, mas que ela continua, eu sei que um dia eu vou rever o meu filho na eternidade. Então deixa eu aproveitar o tempo precioso que eu tenho aqui nessa vida para dar sentido, para dar significado a ela e viver para a glória de Deus. Então eu creio que o luto também tem esse aspecto. Temos que esperar essa fase do luto, né, para depois passar, né? Como o senhor mesmo disse, a cantora no começo, poxa vida, meu filho morreu, como é que isso aconteceu? E depois falou, mas espera aí, mas eu fiquei, então eu estou aqui e só o tempo, né? Só o tempo para curar as feridas. É verdade. Última pergunta para os nossos convidados, depois nós vamos às considerações finais de cada um deles. Pastor Luciano Scala, o povo de Deus hoje, na sua opinião, tem vivido a fé? Que ia ser a primeira pergunta, acabou sendo a última, né? O que fazer para os cristãos terem mais fé? O povo de Deus hoje, na sua opinião, tem vivido a fé? Estamos prontos para fazer o que Jesus fez e outras obras maiores, porque é promessa na Bíblia, né? Ninguém pode dizer, não, isso não está na Bíblia. Jesus falou, aquele que crê em mim, não precisa nem ter fé, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz
e outras maiores. O povo de Deus hoje, na sua opinião, está preparado para fazer as coisas que Jesus fez, outras maiores, ou ainda precisa desenvolver mais a fé, precisa crescer mais na fé? Qual é a sua opinião sobre esta pergunta? É uma análise muito interessante, né? Pensar de forma assim tão grande, né? Povo de Deus. Eu vejo que muitos, né, têm desenvolvido uma fé. Nós vivemos no Brasil uma realidade muito tranquila para o Evangelho, né? Nós não sofremos perseguições, E isso é bom ou ruim? Então, aí que tá, né, bispo? Porque será que de certa forma isso é prejudicial também? Porque nós temos, comodismo, né? Porque isso gera um comodismo. A zona de conforto é o lugar preferido para os sonhos morrerem, né? Para as promessas morrerem, para as pessoas deixarem a fé naufragar. Então nós vivemos no Brasil uma realidade de não perseguição, mas nós temos países muçulmanos, por exemplo, onde o cristão ele realmente é provado, né? Nós temos diversos países, nós temos Afeganistão, nós temos a Coreia do Norte, nós temos tantos lugares que o evangelho é perseguido, né? Onde as pessoas, de fato, elas precisam desenvolver uma fé muito grandiosa. Então, num geral, nós podemos dizer que muitos ainda estão abaixo dessa média. Mas existe sim, bispo, no meu ponto de vista, existem sim pessoas que estão cheios de fé e levando o evangelho, apesar das dificuldades. Quantos pastores estão aqui acompanhando a gente, ouvindo, que só Deus sabe as realidades que tem vivido, né? Só as dificuldades, e são homens cheios de fé, cheios de Deus, né? Tem levado o evangelho aí, apesar de tanta luta, tanta provação. Então acredito que, vamos colocar que alguns sim, bispo, alguns têm vivido uma grande fé, mas muitos outros, infelizmente, ainda estão abaixo da média. Está certo. Pastor Everton Alves, qual é a sua opinião sobre esta pergunta? O tema que foi proposto, o que se pode fazer para que os cristãos tenham mais fé? Eu entendo que há uma dupla responsabilidade, a responsabilidade do indivíduo e a responsabilidade da igreja. Em relação ao indivíduo, eu entendo que, como já foi dito aqui exaustivamente durante o debate, é mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Isso é fundamental, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a minha fé seja nutrida. Eu preciso ter também uma vida constante de oração, porque, como comentei aqui também, a oração tem esse lado terapêutico que vai me ajudar muito, me auxiliar muito para que minha fé seja desenvolvida. Também falei sobre enfrentar os desafios impostos, porque sempre que nós passamos por esses grandes desafios de fé, nós saímos sempre vitoriosos, porque Deus nos acrescenta a nossa fé. Um outro ponto importante é que o indivíduo ele precisa aprender a ser resiliente. Ele precisa lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar os seus obstáculos, como, por exemplo, foi José. José no Egito, tantas situações que ele passou e ele não desistiu, ele não reclamou, ele não murmurou, ele permaneceu com a sua fé em Deus e por isso ele prosperou por onde ele foi, né? Embora abandonado pelos irmãos, injustiçado, levado à prisão, esquecido na prisão, mas ainda assim ele acabou, digamos assim, né, utilizando um termo bem atual, dando a volta por cima, né? E acima de tudo manter o foco em Cristo. Hebreus 12 diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando o nosso foco está em Cristo, nós não temos nenhuma preocupação em naufragar na nossa fé. E do ponto de vista da responsabilidade da igreja, a igreja ela precisa, primeiro, se opor ao antropocentrismo. Eu acho que isso prejudica demais a fé do ser humano. Porque quando nós vemos o antropocentrismo tomando tanto a liturgia quanto a praxis cristã, ali se torna um terreno fértil para uma acomodação, para uma displicência, né, para uma letargia. Então, quando o antropocentrismo perde espaço, o indivíduo ele tira o foco de si mesmo para colocar o foco em Deus, ele se torna mais fiel, ele deixa de ser mesquinho, ele deixa de colocar os seus interesses apenas em si, mas ele vive pelos interesses do reino. Em segundo lugar, também ter um testemunho, um bom testemunho por parte da liderança. Como eu disse, a ovelha, ela vai imitar a fé do pastor. Se o pastor é um homem de fé, aquilo vai trazer combustão para a sua fé também. Então eu creio que são as responsabilidades de ambos, tanto do indivíduo quanto da igreja, e isso vai fortalecer a nossa fé. Está certo. Pastor Luciano Scala, quero agradecer aqui pela sua presença.
Vou dar 4 minutinhos para o senhor passar suas mídias sociais, seus contatos, endereço da igreja e também as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Então vamos começar pelo pastor Luciano e depois o pastor Everton Alves, marcar o seu tempo. Pronto, já está correndo. Fique à vontade, pastor. Muito bem, bispo, quero mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre muito bom estar aqui nessa emissora, na Adore Mais. Deus abençoe a toda a equipe também. Sempre um prazer estar aqui. Deus abençoe o pastor Everton, um prazer revê-lo. E todos que permaneceram conosco durante toda essa programação. Eu acredito que o que nós podemos fazer, né? O que se pode fazer para que os cristãos tenham mais fé? Bom, eu acredito que a responsabilidade como pastor, ela é muito grande nisso. Porque nós temos a função de ensinar, né? Ensinar, de conduzir o rebanho de Jesus Cristo. Então eu acredito que o primeiro passo é ensinar o evangelho de forma plena. Né? Ensinar tudo aquilo que o evangelho ensina. Não se apegar apenas naquilo que nós enxergamos como uma bênção. Enxergar como uma promessa. Mas nós temos que ensinar todas as dificuldades, todos os desafios que um verdadeiro cristão, ele passa. E uma vez que nós ensinamos a igreja a enfrentar os desafios, as suas dificuldades, né, os seus problemas do cotidiano, nós estamos dando condições para que essa pessoa, através desses problemas, ela possa desenvolver a sua fé, ela possa se aproximar mais de Deus, ela possa entender que um problema na sua vida, um desafio, uma dificuldade, não é Deus rejeitando, não é Deus não querendo bem para essa pessoa, mas é ensinar que às vezes Deus permite sim adversidades, problemas. Às vezes Deus permite nós irmos para os desertos da vida, enfrentarmos as tempestades da vida, com qual propósito? De nos trazer para mais perto dele, de trazer um vínculo maior, para que nós possamos lá na frente dizer aquilo que Jó disse. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. A minha fé era uma fé porque eu ouvia as pessoas falando de ti. Mas agora, Senhor, agora mudou. Agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo te enxergar perto de mim. Agora eu sinto o Senhor comigo. É exatamente isso. A nossa fé, ela é acrescentada nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de desafios, nos nossos momentos onde nós somos confrontados, quando nós queremos algo e às vezes Deus fala não, ou às vezes Deus não permite que dê certo, às vezes quando uma porta fecha na nossa vida, e é assim que nós caminhamos e é assim que a nossa fé, ela vai se acrescentando dia a dia. O meu desejo, a minha oração nessa manhã é que nós possamos ter a nossa fé acrescentada, que os problemas, as diversidades que nós temos enfrentado, elas não sejam capazes de nos afastar da presença do Senhor, mas que elas sejam sim uma ponte para nos aproximarmos mais de Deus. Bom, bispo, eu quero mais uma vez agradecer a todos que ficaram com a gente. Quero deixar aqui as minhas redes sociais. Você que está agora acompanhando esse programa, eu gostaria de ter você na minha rede de amigos, aqui no Instagram, como também no Facebook, no YouTube, no Twitter. Se você está aí no Instagram, você pode me seguir, você pode me procurar agora. Luciano Escala, tá aqui, ó, conforme tá escrito aqui embaixo, ó, Luciano Escala, E-S-C-A-L-A, e eu quero te adicionar, eu quero te ter como amigo. Nós temos vários projetos sociais com os moradores de rua, com dependentes químicos. Se você precisa de ajuda com dependência química, entre em contato comigo, eu terei todo o prazer em ajudá-lo, tá bom? Ou pessoalmente lá na igreja, eu sou pastor da Vale de Bênção, Brasilândia, localizada na rua José Benedito Pinto, número 75, e nesse domingo estaremos juntos lá. Se você precisar de ajuda, quiser um aconselhamento, eu estou à disposição, tá bom? Deus abençoe, bispo. Tá certo, obrigado, pastor Luciano. Vamos então agora ao pastor Everton. Pastor Everton, 4 minutos para o senhor dar suas considerações finais, seus contatos também. Vamos lá. Maravilha. Eu creio que as razões que me levaram a trazer essa argumentação em relação ao tema do programa já foi disposto na minha fala anterior, mas uma coisa me chamou a atenção, inclusive naquilo que o pastor Luciano Scala colocou agora. Para mim, acima de tudo, o que é mais importante para que uma pessoa tenha fé é nutrir um relacionamento com Deus. Como o pastor abordou, ele falou de Jó, que conhecia antes a Deus somente de ouvir falar.
ou seja, não tinha um relacionamento com o Senhor. E eu tenho observado nesses anos, né, de ministério, que a maioria das pessoas que acabam se desviando da sua fé, saindo da igreja, são pessoas que não aprenderam a nutrir esse relacionamento com Deus, que vivem apenas a prática da religiosidade, mas que não têm um contato direto com o Deus que os criou e que os salvou. Então, para você que está nos ouvindo, eu creio que o elemento primordial para que a sua fé seja fortalecida é nutrir diariamente e profundamente um relacionamento com Deus. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Bispo Emerson Viana para estarmos aqui na Rádio Adore Mais. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa programação, aos queridos amigos e irmãos lá da nossa congregação, na comunidade cristã Plena Fé, que fica ali na Avenida Professor Joaquim Barreto, 342, Granja Carolina, em Cotia, fica próximo ali à delegacia de Cotia. Então você que mora, né, nas adjacências, quiser nos fazer uma visita, nós temos cultos nas quartas e sextas às 19h30 e nos domingos às 18 horas. Temos também ali um centro de estudos, um seminário teológico que acontece na terça-feira às 19h30, inclusive mandar um abraço aqui aos meus queridos alunos, e eu quero presente, viu, que hoje é dia do professor. Então eu queria mandar um abraço aos meus alunos ali do Centro de Estudos Plena Fé. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui, principalmente ao lado na companhia do nosso querido amigo pastor Luciano, que é muito bom ouvir o pastor Luciano, que além dele ser pastor, ser escritor, ser teólogo, ele é filósofo, né? Então ele lida com as palavras de uma maneira tão bonita, né? Ele é um poço de sabedoria. O pastor Luciano é um poço de sabedoria e é muito bom sempre ter a oportunidade de ouvir. No mais, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha liderança, os meus líderes ali na comunidade cristã Plena Fé, mandar um abraço também aqui para minha esposa, porque senão depois ela me pega lá em casa, né? Te amo, viu? E é isso, sempre agradecer, muito obrigado mesmo, Bispo. Foi um grande prazer, uma grande satisfação conhecê-lo pessoalmente, e também o senhor me dá aí o prazer de poder ter esse diálogo aqui com amigos. Agora já sei porque nós trouxemos o pastor Everton, né? Que a igreja dele é Plena Fé. Então nós estamos falando de fé hoje. Pronto. Aí por isso. Casou, né? Casou. A plena fé. O que é a plena fé, pastor? Ele fala aí, ele ia ficar falando umas 2 horas. A plena fé, a plena fé. Isso, olha aí. Ainda mais com filósofo agora. Daí vai embora. Aí vai embora. Aí o papo tá bom. Quero agradecer aos pastores Everton Alves e também ao pastor Luciano Scala por estarem aqui nesse bate-papo aqui conosco pela Adore. Nós vamos a um break rapidinho, eu vou trazer minhas considerações finais e fique ligado conosco. Daqui a pouquinho estamos de volta com você, é rapidinho, vamos aos endereços da comunidade Cristã Amor e Graça, daqui a pouquinho voltamos com você. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você tem passado por problemas de separações, contendas em seu lar, e a paz deixou de existir em sua casa. Vem estar conosco no Domingo da Restauração da Família. Domingo da Restauração da Família, no Brás, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen.
Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1. Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. É isso aí, de volta com o seu programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos às nossas considerações finais, né? Hoje nós tivemos um tema aqui importantíssimo. O que se pode fazer para que os cristãos, para que a igreja, para que o homem de Deus, a mulher de Deus tenha mais fé? E lembrando que você que participou hoje do nosso programa, você vai participar do sorteio do Livro dos Sentimentos. Tem o sorteio tanto de você que participou hoje, como você também que participou durante a semana. Daqui um pouquinho nós temos o sorteio. Bom, eu vou trazer aqui um aspecto para mim mais importante para que uma pessoa ela tenha fé. Né? Até eu coloquei essa pergunta aqui para os nossos convidados acerca da palavra, né? A Bíblia cita que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, como ter fé? A primeira coisa que nós temos que compreender é que se a palavra de Deus não for pregada nas igrejas, é impossível de se ter fé. E quando que a palavra de Deus não é pregada? Quando eu oculto, eu omito a palavra de Deus e trago doutrinas humanas, né? A religiosidade, ela não faz a fé crescer. A religiosidade, ela faz o positivismo crescer. Então, muitas pessoas, elas pensam que, eu estou praticando a palavra de Deus porque eu sou evangélico há 5 anos, porque eu sou evangélico há 10 anos, porque eu sou da igreja há 30 anos. Você pode ser da igreja A, B, C, D, E e você pode não ter fé nenhuma. Porque se nessa igreja que você frequenta ou se nessa igreja que você participa não é pregada a palavra de Deus, mas é trazido doutrinas religiosas, doutrinas humanas, a sua fé nunca vai desenvolver. Porque você vai aprender tudo de uma doutrina, aí você vai ter positivismo, porque você vai falar assim, poxa, eu pratico toda uma doutrina achando que você tem fé. O apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele. A Bíblia cita que ele era irrepreensível nas tradições religiosas. Ele era fariseu, ele era um praticante da lei de Moisés, ele era um praticante assíduo dos mandamentos de Deus. Né? E aí ele fala assim, depois que ele dá o testemunho dele, ele fala que ele considera tudo isso como perda, porque aquela religiosidade que ele tinha, aquela prática assídua da religiosidade, não fez Paulo ter nada. Ele não desenvolveu fé, ele não desenvolveu milagres, ele não fazia nada. Ou seja, simplesmente ele era um praticante assíduo de uma religião e não praticava a vontade de Deus, não praticava a palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa que pratica a religiosidade achando que você está vivendo a fé, você já está no caminho errado, você entrou no trilho errado. Sabe qual é o resultado disso? A sua vida não vai para frente, você não vai ter êxito no seu congregar, nas suas práticas de fé. Você vai achar assim que você está fazendo para Deus, que você está honrando ao Senhor, mas não está. Por que você vai achar tudo isso aí? Porque você é uma pessoa assídua, você é uma pessoa praticante. Então eu tenho atendido muitas pessoas na comunidade Cristã Amor e Graça que elas falam assim, olha, eu não entendo por quê que eu pratico a palavra, eu não entendo por que eu faço todas as coisas, eu não entendo por que eu obedeço as doutrinas, eu não entendo por que eu obedeço o evangelho e a minha vida não vai para frente. Será que você está obedecendo o evangelho? Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está sendo realmente um praticante da palavra?
Ou será que você é apenas mais um religioso, mais uma pessoa que está colocando práticas religiosas e pior, depois cobra de Deus? Quando o milagre não acontece, quando a sua vida não vai para frente, quando as coisas não tomam direção na sua vida, porque, poxa, de repente você começa a ler a Bíblia e mesmo você sendo um fanático, um religioso ou um praticante de religiões, você conhece a palavra, você sabe, poxa, Jesus disse que eu teria vida e vida em abundância. Jesus diz na sua palavra, Deus diz que nós somos mais que vencedores. Na Bíblia está escrito que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E essas coisas não se cumprem na sua vida. Jesus falou que tudo que você pediu ao Pai em nome dele, crendo, você vai receber, e você não recebe nada. E aí você fala, poxa vida, tem alguma coisa errada. E graças a Deus por isso, né? Porque ainda mesmo a pessoa religiosa, mesmo a pessoa fanática, ela tem ali um acesso à palavra de Deus, à Bíblia. E quando ela vai ler na Bíblia, ela fala, poxa, alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está casando. Se eu realmente tenho a fé, se eu realmente sou um praticante do Evangelho, se eu realmente sou um praticante da palavra, por que que as coisas não acontecem na minha vida? Por que que eu não estou vivenciando aquilo que está na palavra de Deus? E aí onde você vai despertar e vai falar, poxa vida, eu não tenho vivido a verdadeira palavra. Porque, meu irmão, minha irmã, se o Evangelho verdadeiro não for pregado na igreja, desista, você não vai ter fé. Você vai ter um entusiasmo, você vai ter um pensamento positivo, você vai ter o positivismo, você vai ter uma crença de pensamentos positivos, mas fé você não vai possuir. Né? Fé é um dom, fé é algo que você tem ali forte dentro de você, que tudo mostra que não vai dar certo e aquela palavra dentro de você mostrando vai dar certo. Isso é fé. Fé não é positivismo, não é eu chegar aqui e ficar, não, vai dar certo, não vou pensar que vai dar certo. Não, vai dar certo. Pensamento positivo vai dar certo. Isso não é fé, isso é positivismo, isso a Seishonoye tem, isso, as religiões orientais, elas têm muito disso, positivismo. Isso não é fé. Fé é um dom de Deus, é uma convicção, é algo que não vem de você, é algo que está ali dentro de você, é um dom de Deus, como nós discutimos aqui hoje no debate. E você só vai ter essa fé, você só vai ter essa confiança se você verdadeiramente viver a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não vive a palavra de Deus, quem vive praticando religiosidade, nunca vai ter essa fé, nunca vai desfrutar dessa fé na sua vida. Então, para que você tenha fé, é importante que você ouça e viva a palavra de Deus, o Evangelho como ele é, como está escrito na Bíblia. E é isso, essa é a nossa preocupação, a preocupação da comunidade cristã Amor e Graça, trazer a verdadeira fé para você, a verdadeira confiança, para que você tenha vida e vida em abundância. E se você quiser vivenciar esta fé, aproveite esta oportunidade. Bispo, eu quero congregar na comunidade cristã Amor e Graça. Quero aproveitar esta oportunidade, gostei muito do bate-papo aí com os nossos irmãos e eu quero aproveitar essa oportunidade para estar já na comunidade cristã Amor e Graça participando de uma reunião. Como é que eu posso fazer? Domingo agora, procure uma das nossas igrejas. Nós vamos passar os endereços aí para você. Eu só quero lembrar que neste domingo, 9 horas da manhã, eu estou esperando por você na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Aí esse endereço fica ali no centro do Brás, mesmo no miolo do Brás, antes da Rua Bresser. Você está indo, se você vem de ônibus da Penha, passou a Rua Bresser, você está vindo de ônibus, você já faz o sinal que você vai descer no próximo ponto, você vai descer ali em frente à comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Se você está vindo do Largo da Concórdia, descendo a estação de trem, você vai vindo assim, antes da Rua Jolie, né, você vai encontrar a comunidade cristã Amor e Graça. Estamos naquele quarteirão da Rua Jolie e você vai nos procurar 243 da Avenida Celso Garcia. Olha os números, tá? Tem pessoa que fala, me perdi, fui parar lá no 1000 e tanto, mas espera aí, 243, é 243, o número tá lá, evidente na placa da igreja. Então, 243 no Brás, Avenida Celso Garcia, neste domingo, venha nos conhecer, 9 da manhã e 18 horas. 9 da manhã eu estarei com você, 18 horas, pastora Silvia Viana esperará por você na nossa sede no Brás. Lembrando que a reunião das 18 horas tem transmissão da Adore Mais FM. E a da manhã você pode também nos acompanhar pelas mídias sociais. Canal YouTube Amor e Graça, o canal do Facebook Amor e Graça também, ou no aplicativo. Vai no Play Store e você baixa o aplicativo
só você clicar Amor e Graça, Rede Amor e Graça, você vai achar o nosso aplicativo para você baixar e nos ouvir neste domingo, 9 horas da manhã, ou pessoalmente lá na nossa igreja. Mas temos também reuniões em São Miguel Paulista, em Guarulhos, na Lapa, em Mogi das Cruzes, onde eu vou estar com você neste domingo, 3 da tarde. Então, aproveite a oportunidade para congregar e viver o melhor de Deus na sua vida, tá? Então, domingo agora, eu espero por você. E outra coisa que a fé move é a nossa vida financeira, né? Pela fé você consegue ser um praticante da palavra. O que acontece? Por que é importante a palavra? Olha, a pessoa ouve a palavra, né? Ela ouve a palavra, crê no evangelho, passa a semear, passa a ser um dizimista, um ofertante fiel, e os milagres acontecem na sua vida financeira. Então a palavra também, ela transforma a nossa vida financeira. Eu vou passar o número da conta bancária para todas as pessoas que querem nos ajudar. Você que gostou desse programa, Bispo, excelente programa, ótimo programa, que bom estar ouvindo essa emissora, que bom ter um programa como esse, que vai ao ar, que fala da fé, que abrange todos os assuntos. O programa hoje falou grandemente comigo e eu quero ajudar, Bispo, esse ministério a permanecer no ar. Então você vai pegar uma caneta, um papel, anotar o número da conta bancária e vou passar também os endereços deste domingo da Comunidade Cristã Amor e Graça para você estar congregando conosco, tá? Você quer nos ajudar, quer semear a sua oferta? Bispo, domingo eu vou levar minha oferta lá na igreja, ótimo. Se você não puder, faz uma transferência via Pix aí, né? Ou faz uma transferência no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, semeie, para que a programação do Respondendo Suas Dúvidas não saia do ar jamais. Vamos ao sorteio do livro dos sentimentos, Wesley? Vamos lá, rapidinho, vamos ver, olha, 326 pessoas vão concorrer ao sorteio. Tivemos um número menor por causa do feriado, né? Então vamos aí todas as pessoas que vão participar do sorteio hoje do livro dos sentimentos. Pode começar, Wesley. 7 segundos aí para sabermos quem é o ganhador do livro dos sentimentos, que foi Jussara Bonfim. Parabéns, Jussara Bonfim. Jussara Bonfim ganhou o livro dos sentimentos, hein? Parabéns pela sua participação no programa e parabéns, Jussara Bonfim, você ganhou o livro dos sentimentos, né? Parabéns a você que participou do nosso programa. Gente, chegamos ao final, né? Quero lembrar para você que aos sábados e domingos nosso programa vai das 3 da tarde às 21 horas. Então, se você estiver ouvindo esse programa no sábado, é reprise do programa da sexta, né? Nós vamos das 3 da tarde até às 21 horas e domingo também das 3 da tarde às 21 horas, onde é apresentado o nosso culto. 18 horas você pode ouvir o nosso culto ao vivo do Brás da Avenida Celso Garcia 243, mas faça um esforço para você estar na igreja. Quero muito te conhecer, quero muito ligar em oração com você, que a tua família vai ter uma transformação. Domingo agora nós vamos estar intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, e você que quer ter uma família abençoada, esteja conosco. Te espero, Brás Avenida Celso Garcia 243. Obrigado ao Jack Frost, obrigado ao Wesley, que estiveram aí conosco aí na técnica de som, e amanhã estamos de volta aqui com você, 3 da tarde, não esqueça, tem o Viva Psicologia, e sábados e domingos, a partir das 3 da tarde, estamos aqui com você, novamente com a programação do seu programa Respondendo Suas Dúvidas. Tchau para todos. Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165-1. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas.
Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.